Meus queridos, boa tarde a todos. Saúdo todos com a graça e a paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Hoje eu estarei abordando um tema muito importante. Eu gostaria de começar por um livro chamado Mensagem Escolhida, volume 3. Esse é um livro muito bom. Antes de nós começar essa leitura, eu queria fazer uma pequena oração. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, dá-nos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos entender esse tema deste momento. Abra nossa mente e nosso coração. Fala conosco através da Tua palavra e nos dê humildade para aceitar e colocar em prática em nossas vidas. Eu te peço, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Querido, é um tema muito importante e eu queria então ler um parágrafo desse livro, Mensagem Escolhida, volume 3, página 26, aonde nos diz assim: pois o Senhor me deu muita luz e desejo que as pessoas conheçam. Há instruções que o Senhor tem me dado para compartilhar com seu povo. É luz que eles devem ter, regra sobre regra, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Isso deve ser apresentado ao povo, porque foi dado para corrigir erros e para especificar o que é verdade. O Senhor revelou muitas questões que indicam a verdade, dizendo, portanto, este é o caminho, andem por ele. Isaías 30, verso 21. Então, meus queridos, aqui são conselhos que Deus trouxe por meio da sua profeta para corrigir e para repreender e especificar também o que é verdade. Então, toda vez que Deus levanta um profeta, ele tem uma correção para o seu povo, para a sua igreja. E não foi diferente com a profeta Ellen G. White. A leitura é muito clara. Deus a usou para corrigir, para repreender, para especificar o caminho da verdade. E antes de nós entrarmos diretamente no tema, eu queria ler um outro parágrafo em outro livro. Esse é Profetas e Reis, página 68. Um parágrafo que diz assim: há necessidade hoje da voz de severa repreensão, pois graves pecados têm separado de Deus o povo. A fidelidade está depressa, tornando-se moda. Não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19:14. É a linguagem de milhares. Os sermões macios, tão frequentemente pregados, não deixam impressão duradoura. A trombeta não dá o sonido certo. Os homens não são atingidos no coração pelas claras, cortantes verdade da palavra de Deus. Então, aqui deixa claro que há necessidade de repreensão, de correção, de mensagens que sejam claras na palavra de Deus. E eu repito, sempre que Deus levanta um profeta, é porque a igreja está perdendo a essência do que é a adoração. E Deus então levanta o profeta para trazer correção para o seu povo. Deus seja louvado por isso. O tema de hoje, ele vai falar sobre adoração. E como não é um tema novo,
Eu já vi pessoas dizendo que esse problema surgiu há pouco tempo. Não, eu quero deixar essa mensagem para você entender que esse é um problema de muitos anos. E por que a Bíblia diz que é de muitos anos? Você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 6, verso 5. Então vamos ler. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Então esse aqui não é um problema novo, esse é um problema antigo. Mas o texto ele diz para o seu povo, Jesus fala para o seu povo, para eles não pegar esse hábito. Ele diz, quando orardes, não seja como os hipócritas. Então, Cristo está aqui corrigindo o seu povo, para eles não pegar a moda de orar em pé. E esse texto, ele está ligado com o farisaísmo, os fariseus. E os fariseus, se você ler lá o livro de Números, Levítico, Deuteronômio, você vai ver que lá já tinha os fariseus, os jebuseus, os heteus e etc. Não é daqui. Então, esse hábito era um hábito farisaico, dos fariseus, que Deus não quer para o seu povo. Então, o tema de hoje está baseado nessa correção de Deus para a sua igreja. E antes de eu pegar outros textos, eu queria falar para você que muita gente na Bíblia orou em pé. Até porque a igreja do passado, ela deixou de ser guiada por Deus e pediram para si um rei como os demais reis da terra. Eles queriam ser dominados por homens. E a palavra declara, mais na frente eu vou mostrar para vocês, Deus falando por meio da sua profeta, que diante das autoridades, os homens se levantam como um gesto de respeito pelas autoridades. Como Israel estava diante de reis, eles pegaram o hábito de orar em pé, confundindo aí uma autoridade terrena, pecaminosa, com o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo. E aí a Bíblia vai mostrar alguns deles orando em pé, deitado, sentado, e isso virou moda. Eu vou mostrar para você que Deus falou na boca da profeta que isso virou moda. Por isso que no Novo Testamento, Jesus disse, quando vocês for orar, não ore como os hipócritas, que gostam de orar em pé. Jesus está ali dando uma ordem para que nós não orem como os hipócritas oram. Eles gostam de orar em pé. Então, muitos anos depois de Cristo, Deus usa uma profeta. Essa profeta, Deus levantou ela, e ela veio de uma religião metodista, e ela creu na volta de Jesus, e aquela igreja riscou eles do livro da igreja e expulsou 8 membros dessa profeta, Ellen G. White. E ela então consumia carne de porco, ela tinha hábitos comuns, e após Deus chamá-la para o ministério, aos poucos ela foi sendo moldada. Então você vai ver encontro onde, no final de algumas reuniões, ela, devido à congregação ou o local onde estava acontecendo a reunião está superlotada, ela pediu que as pessoas que quisessem aceitar Jesus se colocassem em pé. E ali ela pede uma bênção para aquele povo que fica em pé. Mas em seguida,
ela pede que eles se coloquem de joelho e ela faz uma oração ali diretamente a Deus, prostrada de joelho. Mas eu quero resumir aqui esse comentário da seguinte forma. A Bíblia, ela não destaca nenhum texto bíblico ou em profecia de alguém que orou em pé, sentado, deitado, ou dentro do ventre do peixe, ou na cova dos leões, ou na fornalha de fogo ardente. Você não vai achar um texto vindo de Deus, por meio da profeta, falando que você deve orar assim, em pé, orar deitado, orar sentado, orar dentro da cova dos leões, na fornalha de fogo ardente. Não. Você não vai achar um texto pedindo para você orar assim. Então, como Deus ele quer corrigir essa moda que entrou no meio do seu povo, então Deus ele usa profeta. E nós não podemos pegar textos aonde ela orou em pé e querer justificar para mim orar em pé. Por quê? Porque ela também comia carne de porco antes de conhecer a verdade. E aí, até Deus libertar ela, e essa questão de orar em pé, também, quando Deus esclareceu para ela o verdadeiro sentido da postura certa de orar a Deus, ela também se corrigiu, porque ela é muito, muito clara em relação à oração, como adorar. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos crescer nesse conhecimento. Afinal de contas, há uma postura apropriada para oração ou não há? O mundo diz que não há. O povo do mundo diz que não há. Enquanto Israel estava guiado pelo povo do mundo, também desconsideraram a posição apropriada. Mas, afinal de contas, há ou não há uma posição apropriada? Queria ler para você o livro abre a sua Bíblia rapidinho em Mateus, capítulo 4. Verso 8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Por que Satanás exigiu que Jesus se prostrasse para adorá-lo? Porque ele sabe que essa é uma postura, que ele tinha hábito de se prostrar diante de Deus no céu para adorá-lo. Até o dia que ele se exaltou e não quis mais se prostrar diante de Deus. A postura apropriada para adorar a Deus, a Bíblia diz que é prostrado de joelho. E isso está claro quando você abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 10, 25 e 26. Aconteceu que, indo Pedro a encontrar, lhe saiu Cornélio ao encontro. E, prostrando-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Ou seja, ele era um líder, mas não aceitou a adoração. Apocalipse 19, 10, ele fala também, está escrito assim, 9 e 10. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus.
Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O texto deixa bem claro que ele diz: não, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. A expressão adora a Deus está relacionada à postura. Quando ele se prostrou, ele disse: levanta, adora a Deus. Então, prostrar é um ato de adorar somente a Deus. A Bíblia é muito clara nisso. Fulano orou em pé. Orou porque queria ser igual às outras nações. Mas o povo de Deus tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Por isso que Deus levanta a profeta, corrige a profeta e revela a mensagem por meio dela para corrigir essa moda que entrou no meio do povo de Deus. Louvado seja Deus por isso. Então, eu quero destacar um ponto interessante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, está escrito: orai sem cessar. É uma mensagem que ela revela para você, para o homem, que nós devemos ter uma conexão com Deus. E nesse orai sem cessar, esse livro, Mensagem Escolhida, volume 2, ele fala para nós sobre o orai sem cessar. Como eu devo orar no orai sem cessar? Eu vou ler página 266, aonde está escrito assim: não há tempo nem lugar impróprios para se erguer a Deus uma oração. Entre as multidões, na rua, em meio a uma transação comercial, podemos elevar a Deus um pedido rogando a direção divina, como fez Neemias quando apresentou seu pedido perante o rei Artaxerxes. Podemos falar com Jesus no caminho, e ele diz: estou à sua direita. Podemos nos comunicar com Deus em nosso coração, andar na companhia de Cristo, quando empenhados em nossos trabalhos diários. Podemos exaltar o desejo de nosso coração de maneira inaudível aos ouvidos humanos, falando só em pensamento, irmãos. Mas essas palavras não podem morrer no silêncio, nem serem perdidas. Não, nada pode sufocar o desejo da alma. Ele se ergue acima do burburinho nas ruas, acima do barulho das máquinas. É a Deus que estamos falando e nossa oração é ouvida. O texto ele é muito claro. Aqui está relacionado ao orar sem cessar. Aqui fala que caminhando em meio a multidões, no trabalho, trabalhando em máquinas pesadas, independente do lugar que você esteja, orai sem cessar. Você pode orar como você estiver e Deus ele vai te ouvir. A palavra de Deus diz, lá, eu li para você no começo, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. É um Deus de regra, é um Deus de lei. Então, no orar sem cessar, você ora como você estiver e Deus ele vai te ouvir. O texto continua dizendo: para orar, não é necessário estar sempre prostrado de joelho. Olha o texto. Mas aí, Deus, por meio da profeta, continua, não para aqui. Aí ele diz assim, cultivemos o hábito de falar com o Salvador, quando a sós, quando estão caminhando e quando ocupado com os trabalhos diários. Você está lavando uma roupa, você não vai parar para poder orar. Você pode orar lavando mesmo. Você está dirigindo seu carro, não precisa parar para fazer uma oração. Ora dirigindo seu carro. Orar sem cessar é isso.
Então, nós temos vários exemplos bíblicos, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ezequias orou deitado, outros orou sentado. Orai sem cessar. Deus ele vai te ouvir. Mas quando o assunto é adoração, como o anjo, quando João se prostra, ele disse: levanta, tu és servo, eu sou conservo. Adora a Deus. Ou seja, prostrar-se de joelho é adoração que só Deus é digno disso. E aqui é importante, meus queridos, que quando fala de adoração, até o diabo exige que se proste diante dele, como exigiu para Jesus, e como seus adoradores, por meio de Baal, também se prostravam. Quando Elias fugiu com medo de Jezabel mandar matá-lo, quando ele falou que só ele tinha escapado, Jesus disse para ele: não, Elias, não foi só você não. Eu conservei 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Ajoelhar-se é um ato de adoração. O anjo disse que se prostrar, só Deus é digno de receber essa adoração. E Deus, então, ele vem corrigindo isso. Entendeu? Não adianta a gente pegar textos de quem orou em pé, sentado, deitado, e dizer que isso é normal, que Deus era adorado assim, não. Esse era um costume dos pagãos e dos israelitas que quiseram ser guiados pelos reis, por rei, homem, como as outras nações. Pegaram os hábitos de orar em pé dos fariseus, pegaram o hábito de adorar Baal, pegaram o hábito de adorar ídolos, ou seja, a igreja se contaminou. Por isso que quando Jesus se fez carne, ele já começa corrigindo em Mateus 6, 5. Quando vocês for orar, não ore como os hipócritas, porque gostam de orar em pé. É hipocrisia orar em pé. Como eu já expliquei, se tratando de orar sem cessar, você pode orar de qualquer jeito. Mas agora eu quero partir para um segundo ponto. Adoração. Quando nós falamos de adoração, Deus ele vai trazer para nós um esclarecimento disso. E você pode abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 95, 6. Já não falando de orar sem cessar, falando de adoração. Salmo 95, 6. Abre a sua Bíblia. A minha Bíblia diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha de suas mãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Você está ouvindo a voz de Deus? A adoração, ele diz: proste-se, proste-se, adore a Deus. Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Falando de adoração, a postura apropriada é prostrado de joelhos. Cristo, então, ele usa profeta para corrigir o seu povo. E para muita gente que diz que não há postura, que você pode orar de qualquer jeito, Deus vai ouvir de qualquer jeito, e não é assim, porque você ora de qualquer jeito, não orai sem cessar. Momento solene de adoração, a Bíblia diz é prostrado de joelho. E vamos ver o que o Senhor fala por meio da profeta. Há uma posição para adoração? O anjo disse que sim. Pedro disse que sim. Satanás disse que sim. O que Deus falou por meio da profeta? Há uma postura ou não há? Vamos ver. Mensagem Escolhida, volume 2. E antes de eu ler o texto, eu quero falar para você que
É comum a gente ver pessoas dizendo, não, mas isso aqui aconteceu em Battle Creek. Isso aqui foi uma correção para aquele povo que tinham perdido o hábito de orar de joelho. Não, irmãos. Eu mostrei para vocês que dentro do Velho Testamento, ali no Novo Testamento, já tinha gente com esse hábito. Farisaísmo, hipocrisia, querendo comparar o homem com Deus, ou o Deus com o homem. Da forma que ficava diante dos reis, mostrando respeito, quer ficar diante de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E essa correção, ela não foi dirigida só para Battle Creek. E eu quero mostrar para você, quero ler para você entender que não foi direcionada lá, porque lá, quando Jesus esteve na terra, eles nem existiam. Eu vou ler para você. Tenho recebido carta perguntando-me sobre a posição que deve ser assumida pela pessoa ao fazer oração ao soberano do universo. Ela continua dizendo, de onde nossos irmãos tiraram a ideia de que deviam ficar em pé quando oram a Deus? Observe que aqui é uma correção que Jesus já havia feito há quase 2000 anos atrás para o seu povo. Aí ela remete, alguém que por cerca de 5 anos se educou em Battle Creek foi solicitado a fazer a oração antes que a irmã White falasse ao povo. Mas quando o vi, colocar-se em pé, enquanto os lábios iam ser abertos para a oração a Deus, minha alma foi levada no íntimo a dar-lhe uma repreensão pública. Deus elevou ela, o íntimo dela, a dar uma repreensão pública, porque era Deus falando por meio dela. Chamando-o por nome, disse-lhe, proste-se de joelhos. Essa é sempre a posição apropriada, meus queridos. Há uma posição apropriada, sim. Quem está dizendo que não há são homens irredutíveis, que não querem ser repreendidos, não querem ser corrigidos pela palavra do Senhor. Mas o texto está dizendo, essa é sempre a posição apropriada. Esse jovem que estudou em Battle Creek, aqui não está dizendo que eles estavam em Battle Creek. Esse jovem havia estudado em Battle Creek e ele pediu para o povo ficar em pé. E Deus levou ela, no íntimo dela, a levantar e dizer, proste-se de joelho. Esta é sempre a posição apropriada. Então tem posição, meus queridos. Para adorar a Deus tem posição. E não fica só por aqui. Deus continua falando na boca dessa profeta, dizendo assim, aqui vai falar de Jesus Cristo. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava. Jesus dando um exemplo para o seu povo. Lucas 22, 41. Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando para o corpo, disse, Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Atos 9:40. Enquanto apedrejava Estevão, orava, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. Tendo dito isto, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Atos 20, verso 36. Todos os discípulos, cada um com sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, oramos. A Bíblia vai dar vários exemplos, irmãos, de como adorar a Deus. A posição apropriada é prostrado de joelho.
Mas Deus continua falando por meio da sua profeta. E ela vai dizer aqui no livro, capítulo 32, página 263, diz assim: tanto no culto público como no particular, é nosso dever nos prostrar de joelhos diante de Deus quando lhe dirigimos nossas petições. Esse procedimento mostra nossa dependência de Deus. Tanto no culto público como no particular, é nosso dever prostrar-nos de joelho. Mas isso aqui quem está falando é Deus, por meio da profeta. Homem diz que não tem posição. Deus diz que tem. Na adoração, a posição é prostrado de joelho, tanto no culto público como no particular. Mas Deus continua falando com ela, por meio dela. E Deus fala por meio dela, dizendo assim, ó: apresento esses textos comprovativos com a pergunta: onde o irmão H recebeu sua educação? Em Betwick? Será possível que, com todo o esclarecimento que Deus tem dado a seu povo sobre a reverência, pastores, diretores e professores de nossas escolas, por preceito e exemplo, ensinem o jovem a ficar em pé na oração? Ela está aqui repreendendo. Repreendendo quem? Pastores. Repreendendo diretores e professores. E Deus continua falando por meio dela. É importante frisar aqui que aqui é uma mensagem que veio do tempo de Cristo, ou até muito antes. Mas Cristo já repreendeu o orar em pé em Mateus 6, 5. E aqui Deus, por meio dela, repreende os pastores, diretores e professores que estavam ensinando o jovem a orar em pé. Uma correção e uma pergunta ao mesmo tempo. Ela diz que usou todos esses textos aqui no começo. Você pode ler o livro, tem vários textos bíblicos. E ela diz, com todos esses textos esclarecendo, vocês ainda estão ensinando o jovem a orar em pé, como os fariseus faziam? Isso é uma repreensão, irmãos. Isso é uma correção que Deus está trazendo para seu povo. E aí, a continuação da leitura vai falar sobre a história dos dois homens que foram ao templo. E eu quero frisar o ponto aqui. Quero frisar um ponto interessante, aonde ela vai dizer assim, ó: o fariseu ficou em pé e orava de si para si, dessa forma: ó Deus, graça te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18, 9 a 12. Aí Deus fala aqui na boca dela, corrigindo, diz assim, ó: note-se que foi o fariseu que a si mesmo se justificava, que não se encontrava em posição humilde e reverente diante de Deus. Ele não estava na posição de um suplicante. Ele não estava prostrado. Mas o outro também não estava e Deus ouviu. Ele nem ousou levantar a cabeça. Só disse, ser propício para comigo, e foi embora. Ele não adorou. Ele não adorou. O texto diz, note-se que foi o fariseu que a si mesmo se justificava, que não se encontrava em posição de humildade e reverência diante de Deus. E eu quero ler para você, um parágrafo aqui do
do Profetas e Reis, aonde fala para nós sobre Salomão. E aqui nos diz assim, meus queridos, na página 18, diz assim: Salomão, quando fez a dedicatória da plataforma que ele construiu, ele se ajoelhou, postando-se na humilde posição de suplicante. Salomão, ele se ajoelha, postando-se na posição de um suplicante. O fariseu não estava numa posição de suplicante. Ele estava em pé, com hipocrisia. Mas aqui, não fica só aqui não. Depois você pode ler o livro, 1 Reis, página 18. Aqui tem vários textos. Você pode dar uma olhadinha aí, ó. Se você quiser, pode printar e depois você estudar com calma. Entendeu? E eu quero ler um ponto onde diz assim, aqui mesmo. Os anjos, quando pronunciam este nome, velam o rosto. Com que reverência, então, não devemos nós, que somos pecadores e caídos, tomá-lo em nossos lábios? É muito claro, meus queridos, como Deus vem falando por meio da profeta. Aqui vai dizer assim, ó. As Escrituras ensinam como devem os homens aproximar-se de Deus, de seu Criador, com humildade, temor, mediante a fé no mediador divino. O salmista diz: o Senhor é Deus, grande, e Rei grande, acima de todos os deuses. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. E aqui, Profetas Reis diz assim, ó, tanto no culto particular como no público, é nosso privilégio dobrar o joelho perante Deus, quando a Ele oferecemos nossas petições. Jesus, nosso exemplo, pondo-se de joelho, orava. Lucas 22, 41. Tanto no culto público como no particular. É um privilégio. Mensagem Escolhida, volume 2, diz é um dever. E Profetas e Reis diz é um privilégio dobrar o joelho diante de Deus. Quantas pessoas queriam dobrar o joelho e tem problema nos joelhos, de artrose, artrite, não pode se prostrar. É um privilégio poder se prostrar diante de Deus, não diante de Baal. Mas continua. Voltando para a Mensagem Escolhida, volume 2. Continua. Homens e mulheres. Aqui não está se referindo a determinado local. Aqui está definindo homens e mulheres. Aqui é a mesma expressão de Eclesiastes 12, 13. Lá diz assim, ó, de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. A linguagem aqui é homens e mulheres. Não específica para quem, para determinado lugar. Aqui está falando de homens e mulheres. Como é dever de homens e mulheres guardar os mandamentos de Deus, essa mensagem é para homens e mulheres. E aí continua: homens e mulheres, não desonrem a Deus por sua irreverência e imponência. Não persistais em seu farisaísmo ao fazer suas orações a Deus. Desconfiai de sua própria força. Não confieis nela, mas proste-se frequentemente de joelho diante de Deus e o adorem. O texto é muito revelativo, meus queridos.
Homens e mulheres, não desonreis a Deus pela vossa irreverência e imponência. Pesquise no Google qual é o significado da palavra imponência. E você vai ver alguém que se impõe, alguém que se acha grande, grandioso, majestoso, que não quer se humilhar na presença de um outro ser. Isso é ser imponente. O texto diz que não desonre a Deus pela vossa irreverência e imponência, mas proste-se de joelho frequentemente diante de Deus e o adore. Frequentemente, irmãos. É adoração, é culto, é. Frequentemente as orações devem ser de joelho. Isso é palavra do Senhor, por meio da profeta. Eu sei que muitos não vão aceitar, porque de quase 2 milhões de pessoas que Deus tirou do Egito para botar na terra prometida, só 2 entrou. A maioria estava tão envolvido com adoração a Baal, a orar em pé e adultério e adoração de ídolos que foram destruídos no deserto. Então é possível que você não creia nessa mensagem tão clara, mas Deus revelou a mensagem, porque nós seremos julgados de acordo com aquilo que conhecemos. Proste-se de joelho frequentemente, mas continua mais. Diz assim, ó. E quando se reunirem para adorar a Deus, não deixe de se prostrar de joelho diante dele. Que essa ação testifique de que toda a alma, corpo e espírito estão em sujeição ao Espírito da verdade. E aí o Senhor fala assim, meus queridos. Quem tem examinado a palavra diligentemente, à procura de exemplos e orientação a esse respeito? Adoração. Às vezes você nunca estudou sobre isso profundamente. Aqui é uma pergunta. Quem tem examinado a palavra de Deus diligentemente à procura de exemplos e orientação a esse respeito? E aí o Senhor continua falando na boca dela. Página 265. Os adventistas do sétimo dia, olha que Deus está falando para mim e para você. Os adventistas do sétimo dia dizem ser o povo que guarda os mandamentos de Deus, mas estão perdendo o seu espírito devocional. Esse espírito de reverência para com Deus ensina a maneira de se aproximar do Criador com consagração e reverência pela fé, não em si mesmo, mas em um mediador. Assim, o ser humano está seguro sob todas as circunstâncias em que se encontre. Cada pessoa deve ir a Cristo de joelhos, dobrados, como um súdito da graça, um suplicante, posição prostrado de joelho. O suplicante, ele adora assim. Louvado seja o nome do Senhor. Como Ellen White disse para os pastores, será que com tantos textos, tantas revelações, vocês ainda vão continuar ensinando o povo a ficar em pé quando ora a Deus? Saiba que Deus ele vai cobrar de você como líder e vai cobrar de você como liderados que conhece a mensagem e rejeita. Mas não fica só aqui não. Deus continua falando na boca dela assim. Deve haver um conhecimento inteligente de como se aproximar de Deus em reverência e piedoso temor com devoção. Há uma crescente falta de reverência para com o nosso Criador. Um crescente desrespeito por sua grandeza e majestade. Isso é lamentável, mas é a verdade. Quantas pessoas se levantam em respeito a autoridades e quando vão adorar a Deus também querem ficar em pé?
como se fosse igual. Nós somos pó, e ao pó tornaremos. Temos o privilégio de dobrar o joelho para adorar esse Deus maravilhoso. Porque Deus está muito perto. Que se escondam em Cristo. Que se escondam em Jesus Cristo. Porque Ele é o seu esconderijo. Sua mão ferida cobrirá a fenda da rocha. Enquanto o humilde suplicante, prostrado, espera para ouvir o que o Senhor diz ao seu servo. Manuscrito, página 84, 1897. Suplicante prostrado aguarda a resposta do seu mestre. Mas não termina aqui, meus queridos. Deus continua falando por meio da sua profeta. Mensagem Escolhida, volume 3, fala de outros livros que Deus corrige o seu povo em relação à oração. E nesse livro é mostrado alguns textos falando sobre aonde Ellen White orou em pé, aonde fulano orou em pé. Capítulo 30, meus queridos, eu quero ler. Depois que eles mostram alguns lugares que orou em pé, pediu para ficar em pé, aí eles concluem dizendo assim, ó, o enérgico conselho para se ajoelhar parece ter sua principal aplicação nos cultos de adoração, na casa de Deus, na família e nas devoções particulares, no lar. No ministério público, houve ocasiões em que ela ficou em pé para orar. Então, aqui você vê que ele mesmo chegou ao entendimento de que a posição apropriada é prostrado de joelho na adoração. Adoração a Deus, culto. Essa é a conclusão. O que o comentário bíblico diz sobre adoração? O comentário bíblico nos diz assim: ajoelhe a visível mudança externa da posição na adoração. Reflete a natureza interior e espiritual da prática. Assim como se mostra respeito às pessoas ao se levantar diante delas, deve-se mostrar respeito a Deus ao assumir a postura apropriada na adoração. Ajoelha-se e curva-se em reverência. São modos apropriados de indicar respeito a Deus. Isso diz o comentário bíblico adventista. Essa é a posição, meus queridos. Essa é a posição. O livro FFD, página 279, parágrafo 2, diz assim: Deus precisa ser buscado de joelho. Devem sair para enfrentar o povo pelo poder e a influência do Espírito Santo. Deus precisa ser buscado de joelho. Diante do homem você se levanta, mas diante de Deus você se prostra. Ele é digno disso. E agora, por meio da profeta, Deus ele traz uma correção para você que é pai. Para você que é pai. Eu quero ler para você, porque Deus ele começa corrigindo pastores, diretores, professores, porque eles devem ser o exemplo para nós. Mas quando eles não querem seguir o exemplo, a salvação ela é individual. Então, nós devemos fazer a nossa parte como adoradores de um Deus vivo. E eu quero ler para você, falando para os pais. Diz assim: falando também dos filhos e pais, vossos pequeninos são perspicazes e observadores na presença de pessoas mais velhas. Estais lhe moldando a mente para pensar como vós pensais, e agir como vós agis, a não dobrarem o joelho diante do soberano do universo, porque vós não o fazeis.
Já é suficiente mal e terrível o esperardes a perda de vossa própria alma, a não ser que vos entregueis a Deus e notar que vós mesmos não estáis entrando pela porta da salvação. Mas é mais terrível pensar que obstruís o caminho para a entrada de vossos filhos. Aqui Deus está falando para você que é pai, para você que é mãe. Já não é suficiente aguardar a perda da alma de vocês, que estão ensinando o filho de vocês a orar em pé? Esse texto é uma correção para você que se diz adventista do sétimo dia ou que se considera um adorador de Deus. Os seus filhos estão observando vocês, como vocês adoram, como vocês reverenciam o Deus de vocês. E aqui diz que pais que ensinam os filhos a orar em pé, eles já é suficiente perder a própria alma deles. Ainda estão fechando o caminho para os seus filhos, para que eles também se percam. Aqui não está direcionada a uma região, aqui está direcionado a você que é pai, a você que é mãe, a você que é adorador. Orar em pé é uma moda que entrou em nosso meio pelos fariseus, pelos adoradores de Baal. Mas Jesus disse, quando você for orar, você que é adorador, não ore como os hipócritas, não ore em pé, em culto, em adoração. Orar sem cessar, ore como você tiver. Mas no culto, Deus ele mantém ordem, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento. Nós temos um Deus de regra. E aí Deus, ele fala por meio da sua profeta, dizendo, em um mundo que as pessoas não querem mais criar calo no joelho, não querem mais sujar suas roupas bonitas, o Senhor ele manda um recado por meio da profeta. E eu quero ler para você. Esse texto que eu li, falando para os pais, está num livro chamado EDD 276, terceiro parágrafo. E aí eu quero ler outra correção que Deus fala por meio da profeta. Nesse momento que o povo não quer se dobrar mais, o povo quer pular, gritar e etc. Deus diz assim, ó, nosso dever para com o mundo é amplo e profundo. Devemos fazer aos outros o que gostaríamos que eles fizessem a nós. A verdade deve ir a toda parte e queremos aqueles que podem suplicar ao Senhor em oração que dobrem os joelhos diante de Deus. Preste atenção. Deus continua falando. Abolindo a moda que entrou em nosso povo e foi transportada por nossos obreiros para outros países. Aqui não é um problema só local. Foi transmitido para outros países, de ficar em pé, como os fariseus, e orando para ser visto, ouvido dos homens. Queremos todos os que conhecem a Deus e a Jesus Cristo, a quem ele enviou, se curvem em seu estrado e orem para que o mundo ouça a mensagem de advertência, para que seja captada por aqueles que a ouvem e levada para aqueles que não o sei. Manuscrito Relance, página 292, terceiro parágrafo. Então Deus está buscando homens e mulheres que dobrem os seus joelhos diante de Deus e o adorem.
abolindo a moda que entrou em nosso meio de ficar em pé quando oram a Deus, como fazia os fariseus. Abolindo a moda. Meu querido, minha querida, esse é um tema de vida ou morte, de adoração a Deus ou adoração a Satanás. Se você não se prostrou diante de Baal, Satanás vai fazer com que você não se prostre diante de Deus. Foi assim que Satanás fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Tentou levar toda a igreja a se prostrar diante da estátua de Nabucodonosor. Como todo Israel se prostrou ali, com exceção de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não deram a Baal, não deram a ídolos a adoração que só é devida a Deus. Aqueles jovens disseram: nós preferimos morrer do que adorar o teu Deus. E se o Deus a quem adoramos quiser, ele vai nos livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo ardente. E se ele não quiser, fica tu sabendo que nós não adoraremos o teu Deus de ouro. Daniel, ao capítulo 3. Ele vai contar a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Como eles não se prostraram para adorar o ídolo, Satanás bota um decreto que dentro de 30 dias ninguém podia se curvar diante de Deus, a não ser diante do rei. E quando Daniel soube que a escritura tinha sido assinada, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego decidiu morrer, mas não daria a Satanás a adoração que é devida a Deus. Quando Daniel soube que a escritura foi assinada, Daniel 6,10, diz que ele subiu para o seu quarto, onde tinha janela, e se prostrou e adorou a Deus, como ele tinha costume de fazer 3 vezes por dia. Sabe, meu querido, se Satanás não te levar a adorar ídolos, a Baal, ele vai impedir de você se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Ou ele vai misturar o que é santo com o que é profano. Pode orar em pé, pode orar sentado, pode orar deitado, de qualquer jeito. Não tem discernimento do que é orar sem cessar e do que é adoração. O texto diz: Deus quer homens e mulheres que o adorem, dobrando o seu joelho, abolindo a moda que entrou em nosso meio, de ficar em pé como os fariseus. Agora, meu querido, se você quer continuar ficando em pé quando ora a Deus, sendo hipócrita, esse é um dever, é um direito seu. Homens morreram pela adoração correta, pela palavra. Deus mandou essa mensagem para corrigir pastores, diretores, professores e adoradores, classificando como homens, mulheres e menino. A posição apropriada, tanto no culto público como no particular, é prostrado de joelho, diz o Senhor. Amém? Pedro, em Atos 5:29, diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando em oração a Deus, a posição indicada é prostrado de joelho. Mensagem Escolhida, volume 2, página 313, quarto parágrafo. Quando em oração a Deus, a posição indicada é prostrado de joelho. A posição indicada é prostrado de joelho. Tem posição? Sim. Quem determinou foi Deus. Meus queridos, que Deus em Cristo te abençoe. Que essa mensagem, ela
Não seja, como diz Tiago 1,22, não seja ouvinte negligente, mas operoso praticante. Porque aquele que ouve e não pratica é semelhante às ondas impelidas pelo vento. É como alguém que se olha no espelho e quando sai da frente do espelho, logo perde a visão de como estava. Por isso que ele diz, não seja ouvinte negligente, mas operoso praticante. Tiago 1, verso 22. Deus quer abolir o costume de orar em pé. E quem vai fazer isso se cumprir é você que é adorador, que o adora em espírito e em verdade. Quem escolheu obedecer a Deus do que aos homens. Fica com Deus. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe ela com mais pessoas, com pessoas que você ama, com pessoas que você quer que entenda o que é adoração de verdade. Curte, compartilha e comente. Eu lhe agradeço muito. E você vai estar evangelizando, compartilhando essa mensagem de Deus para abolir a moda de orar em pé quando oram a Deus. É uma moda que entrou no meio do povo e Deus disse tem que ser abolida. Fica na paz. Até a próxima. Um abraço.